Você vai ver hoje no JBN como vai ficar o pagamento do 13º salário do trabalhador neste ano. Aqueles que tiveram redução e suspensão da jornada e salário devido à pandemia da Covid-19 terão mudanças. Espaços culturais começaram a reabrir em Minas Gerais. A volta das atividades só foi possível por causa da entrada de municípios nas ondas amarela e verde do Plano Minas Consciente. Você aí está com o nome sujo? Então preste atenção porque nós vamos falar sobre o Feirão Serasa Limpa Nome que está acontecendo em todo o Brasil. E a Casa de Apoio Elba Fleury. O espaço atende pessoas que, sem condições financeiras, vêm em busca de tratamento médico em Goiânia. Nós ainda vamos conferir os destaques do noticiário internacional. O JBN de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta quinta-feira, 5 de novembro. Muito obrigado pela sua companhia em todo o Brasil. O 13º salário é o benefício mais aguardado pelos trabalhadores no fim do ano. Mas em 2020, o pagamento desse abono poderá sofrer algumas mudanças para determinados trabalhadores, mais especificamente aqueles que foram afetados pela redução e suspensão da jornada de trabalho e salários devido à pandemia da Covid-19. O fim de ano é um dos momentos mais esperados pelo trabalhador. Principalmente neste ano de pandemia, o tão sonhado 13º salário já tem destino certo. Pagar a dívida. Guardar, né? Para pagar o documento de moto, carro. Mas a realidade pode ser um pouco diferente. Talvez não dê para colocar todas as contas em dia. Para tentar manter os empregos durante a pandemia, o governo tomou algumas medidas. Entre elas está a possibilidade da redução da jornada de trabalho e do salário dos trabalhadores até o fim do ano, ou até mesmo a suspensão do contrato de trabalho. Só que essas medidas de redução e suspensão podem ter um impacto nas férias do trabalhador e no 13º. A Lei 14.020, que entrou em vigor em julho deste ano, permitiu que os contratos fossem suspensos até dezembro. Caso a empresa tenha optado por aderir, as férias dos funcionários vão sofrer alterações. Para as férias, quem teve a sua jornada reduzida e salário não sofrerá impacto em relação às férias. Quem teve o seu contrato suspenso sofrerá o impacto. Por quê? Porque as férias você vai contar até o início da suspensão do contrato de trabalho. E volta-se a contar as férias ao final da suspensão do contrato de trabalho. Então, terminou, não há mais suspensão do contrato de trabalho, volta-se a contar as férias mês a mês. E como fica o 13º? Para a maioria dos trabalhadores, ele deve ser proporcional neste ano. Quem teve a sua jornada reduzida e salário não sofrerá o impacto do 13º. Receberá aí o 13º. Quem teve o seu contrato suspenso receberá o 13º, porém de forma proporcional. Aí vai eliminar aí da contagem do cômputo aí do 13º o período de suspensão do contrato de trabalho. As empresas podem dividir o benefício em duas parcelas. A primeira deve ser paga até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Apesar das reduções que podem ocorrer por conta da pandemia, nada impede que as empresas paguem o valor integral dos benefícios para os funcionários. Qualquer benefício em relação a o que for favorecer ao empregado, a empresa ela pode sim. A lei, tanto a MP quanto a lei, até prevê essa possibilidade dessa ajuda aí e não vai incorrer aí em tributos em relação a este, vamos dizer assim, extra, a esta ajuda fornecida pelo empregador. Aí, dúvidas esclarecidas, então, o pagamento será proporcional aos meses trabalhados ao longo do ano. Olha só, em Minas Gerais, espaços culturais como museus, galerias, salas de espetáculo e teatros geridos pela Secretaria de Estado de Cultura começaram a reabrir.
A volta das atividades só foi possível por causa da entrada de municípios nas ondas amarela e verde do Plano Minas Consciente. Depois de mais de 7 meses fechadas, as galerias do Palácio das Artes, no centro de Belo Horizonte, voltaram a receber o público presencialmente. Não, é gratificante poder apreciar a arte de perto de novo. Eu acho que é importante, né? A gente ficou muito tempo sem ver grandes exposições, então acho importante que a gente tenha esse contato com as obras novamente. Museus, galerias, salas de espetáculo e teatros geridos pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais começaram a ser reabertos dia 3 de novembro, de forma gradual. Uma exposição inédita e gratuita marca a reabertura do Palácio das Artes. A grande galeria Alberto da Veiga Guinhar recebe obras dos 5 artistas contemplados com o Prêmio Indústria Nacional Marco Antônio Vilaça. Essa exposição é uma exposição muito interessante porque ela apresenta um panorama da produção contemporânea brasileira. São 5 artistas premiados e mais uma artista homenageada, que é a Anabela Geiger. E tem variadas linguagens estéticas de várias regiões do país. Então, eu acho que apresenta realmente um panorama dessa produção contemporânea de uma maneira muito diversa e muito acessível também. É uma exposição muito interessante, os artistas tiveram uma relação muito próxima também com a Fundação, com o Palácio das Artes e com o próprio espaço ao redor, incorporando, por exemplo, elementos do Parque Municipal em suas obras. Então, é uma exposição que a gente está muito feliz, né, de poder reabrir com esse conteúdo que é tão importante para essa apresentação da produção brasileira. Para garantir a segurança dos visitantes, a entrada do público segue as diretrizes do protocolo Minas Consciente, com horário reduzido, distanciamento social, higienização e demais medidas sanitárias. Nós temos medidas desde controle de fluxo para a entrada, com medição de temperatura, tapete higienizante, temos álcool em gel disponível, obrigatoriedade de uso de máscara em todos os ambientes, em todo momento, distanciamento social, controle de capacidade de público em cada espaço. Mas são medidas, a equipe foi todinha capacitada para que a gente pudesse dar essa segurança e conforto para o público, mas ao mesmo tempo acolhê-lo, né, para de novo poder vivenciar essa experiência cultural nos espaços do Palácio das Artes. Além da reabertura dos espaços culturais, a Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais anunciou a ampliação do perímetro de atuação do Circuito Liberdade aqui em BH. A intenção é que, para além do entorno da Praça da Liberdade, o projeto abrace outros espaços culturais dentro da Avenida do Contorno, incluindo o Palácio das Artes. O Minas para Minas é um programa que faz a transversalidade, ou seja, alia a cultura e o turismo para a promoção dos nossos destinos turísticos. O Minas para Minas também traz uma novidade, que é a ampliação do Circuito Liberdade, transformando também o Circuito Liberdade num circuito de turismo. O interesse, a vontade da Secretaria é de fazer desse grande espaço, desse território que está dentro da linha da Contorno, seja um espaço que já mas que ele seja agora um produto turístico e que haja rota gastronomia, rota das artes plásticas e assim por diante. É isso aí, muito bom a gente ver que as coisas estão começando a voltar aos eixos, mesmo que a passos lentos, né? Então, se você vai visitar alguns desses espaços aí, siga, né, as regras de distanciamento, as regras sanitárias para que tudo seja feito com segurança, tá bom? Agora a gente vai conferir as notícias internacionais. Entre os destaques, é claro, está a eleição presidencial nos Estados Unidos. A contagem dos votos continua. Na frente, o democrata Joe Biden, com 264 votos no colégio eleitoral, 6 a menos do total necessário para se eleger. Donald Trump, que tenta a reeleição, conta com 214 até agora. 5 estados ainda continuam contando cédulas, mas apenas 2 já podem definir as eleições, Nevada e Geórgia. Se vencerem Nevada, Biden terá os votos necessários para se tornar o 46º presidente dos Estados Unidos. Para Trump, o caminho é um pouquinho mais complicado. Ele precisa vencer na Geórgia, Carolina do Norte e na Pensilvânia, e virar o resultado em Nevada.
O republicano pediu recontagem de votos no Wisconsin e tenta suspender a apuração na Pensilvânia, na Geórgia e no Michigan. No atual cenário, os resultados podem sair ainda nesta quinta-feira. E agora as notícias sobre o coronavírus. O Reino Unido amanheceu hoje sob uma nova quarentena que deve durar 4 semanas. Com mais de 20 mil novos casos diários de contaminação pela Covid-19, o país acumula o maior número absoluto de mortes da Europa. Desta vez, os britânicos estão mais resistentes ao bloqueio. Em várias regiões, a polícia precisou ser acionada para retirar pessoas que se recusaram a deixar as ruas. E o governo italiano também endureceu as medidas de bloqueio e colocou 4 regiões, incluindo a Lombardia, em lockdown na tentativa de conter o avanço da pandemia por lá. O decreto também dividiu o país em 3 zonas, vermelha, laranja e verde, para a adoção de bloqueios mais rígidos. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, já havia instaurado um toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã, até o dia 3 de dezembro. E a Universidade de Oxford espera apresentar os resultados dos testes em estágio final de sua vacina contra a Covid-19 antes do final do ano. O anúncio foi feito ontem pelo diretor do grupo de vacinas de Oxford. Ao ser questionado sobre a possibilidade de a vacina estar pronta para o Natal, o diretor afirmou que há uma pequena chance de isso ser possível. A vacina de Oxford é uma das 4 que passam por testes de fase 3 no Brasil. Essa é a última etapa para que possa ser liberada para o uso em massa pela população. E agora eu quero falar sobre as eleições deste ano aqui no Brasil. Termina hoje o prazo para a solicitação da segunda via do título de eleitor. Mas se perder o prazo, o eleitor vai poder votar sem problemas. Para isso, ele terá que apresentar um documento oficial com foto ou o aplicativo e-Título, que pode ser baixado de graça no celular, nas versões iOS ou Android. Mas se trata de um documento, então é sempre bom a gente ter ele em mãos, tá certo? Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos falar sobre o trabalho da Casa de Apoio Elba Fleury. Eles fazem um lindo trabalho de acolhimento às pessoas que vêm em busca de tratamento de saúde aqui em Goiânia. E o Feirão Limpa Nome, tá com o nome sujo? Então fica aí que eu volto já já para te contar os detalhes de como o programa está funcionando. Daqui a pouco. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que nós estamos também na internet, o nosso Facebook, TV Pai Eterno, no Instagram, @TV Pai Eterno. A gente tem também o nosso portal, paieterno.com. E a gente também tem o nosso e-mail que você fala direto aqui no JBN, já está aparecendo aí na sua tela, é o jbn@tvpaeterno.com.br. Participe com a gente, conte o que você quer ver aqui no nosso jornal, tá bom? Você já sabe que estar com o nome sujo no Brasil é sinônimo de ser mal pagador, né? Mas tem gente que nem sabe que está inadimplente. Eu vou chamar a Daiane Rodrigues para explicar para a gente como consultar se o CPF está negativado. Daiane, é com você. Wilker, infelizmente, muitos brasileiros passam por isso. E para limpar o nome, é preciso quitar a dívida ou aguardar a prescrição do débito, o que pode levar até 10 anos. Por isso, o Serasa, principal banco de dados de restrição ao crédito no Brasil, oferece de forma gratuita a possibilidade de consultar a situação do próprio CPF, tanto pelo site quanto pelo aplicativo para celular, disponível na Google Play e na Apple Store. Basta só fazer um cadastro, informando o CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail, além de registrar uma senha.
Feito isso, o consumidor fica sabendo se o nome está limpo ou sujo e ainda se a sua situação junto à Receita Federal está regular. Também é possível ser informado sobre o Serasa Score, uma pontuação que vai de 0 a 1000, que indica se a pessoa é um bom pagador. Caso o consumidor esteja com o nome sujo, dificilmente conseguirá ter acesso ao crédito no mercado, seja por empréstimos, financiamentos ou crediário. É barrado até mesmo de emitir um cartão de crédito em seu nome. Por isso é preciso regularizar a situação. A primeira coisa a se fazer é checar se a dívida é devida e se o consumidor reconhecer a falta do pagamento, precisa negociar a regularização do débito. A empresa tem 5 dias úteis para fazer o processamento do pagamento, para solicitar a exclusão do CPF do banco de dados. Mas se a inclusão do cadastro tiver sido indevida, o consumidor precisa entrar em contato com a empresa para informar o ocorrido e solicitar a exclusão. Também é possível acionar o PROCON e entrar em contato diretamente com a gestora do banco de dados, que pode ingressar com a ação judicial para pedir a regularização de seu cadastro e cobrar indenização por dano moral. Interessante, né, Wilker? Exatamente. Muito obrigado, Daiane, pela sua participação. Lembrando que o Serasa está promovendo o feirão Serasa Limpa Nome em todo o Brasil. O programa vai permitir a consumidores inadimplentes quitarem suas dívidas com até 99% de desconto. 50 empresas de diversos segmentos estão participando. O feirão acontece até o dia 30 de novembro com atendimento através dos canais digitais da Serasa Limpa Nome ou agências dos Correios, tá certo? Agora eu quero te convidar a conhecer a Casa de Apoio Elba Fleury, aqui de Goiânia. O belíssimo projeto social atende por ano 300 pessoas que, sem condições financeiras, vêm em busca de tratamento médico. São verdadeiros anjos da guarda enviados pelo Pai Eterno para lidar, para dar apoio às famílias que sem esse espaço não teriam onde ficar. Quem vê a pequena Arança assim brincando no colo da mãe, nem imagina a luta que ela tem enfrentado pela vida. A menina de apenas 2 anos nasceu com um problema no coração. A mãe Elizabeth é venezuelana e saiu de Boa Vista, no estado de Roraima, onde mora, para Goiânia, cidade em que a filha vai passar por uma cirurgia cardíaca. Sem conhecer ninguém e sem condição financeira, as duas foram acolhidas pela Casa de Apoio Elba Alencastro Fleury Curado. Gracias a Dios, pues que está la Casa de Apoyo y nos puede atender. Sería más difícil, pues no pudiéramos estar en la rúa, no tendríamos dónde quedarnos. Com a princesa Ana Júlia, de 1 ano e 2 meses, a história se repete. A criança também vai ter que passar por cirurgia no coração. A mãe Janaína está grávida de 5 meses. Veio de Rio Branco, no Acre, em busca do tratamento para a filha. Emocionada, ela diz que se não fosse a Casa de Apoio, não teria a quem recorrer. A despreocupação é menos, Porque no caso é menos gasto, Porque aqui eles fornecem tudo. De tudo mesmo. Aí no caso, se a gente não tivesse outra união, a gente tinha que procurar um ponto para ter mais gastos, Fundada em 2008 pela paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo e Santo Expedito, a instituição atende pessoas vindas de fora para receber atendimento nos hospitais de Goiânia. Como verdadeiros anjos da guarda, esse é o trabalho aqui da Casa de Apoio, que ajuda pessoas que saem de casa, vêm para uma terra desconhecida e ainda em um momento tão delicado, no enfrentamento de doenças sem data para voltar. Por ano, a casa atende em média 300 pessoas, mas para que o trabalho continue, é preciso a ajuda de voluntários e doações. E como se não bastassem tantos desafios, o trabalho também foi afetado pela pandemia da Covid-19. Mas a iniciativa não parou e o objetivo da administração é que tudo siga em frente. Nós diminuímos os atendimentos, os quartos estão alocados com menores pessoas, mantendo os distanciamentos.
Todo paciente acompanhante que vem para a instituição, ele precisa de passar por uma avaliação, que ele não consta em nenhum paciente com uma doença infecto-contagiosa. As dificuldades aumentaram, né? A instituição ela vive de doação, é 100% dependente disso, e com a pandemia as ajudas caíram muito, né? Então está mais desafiador. Com fé e força, essas pessoas encontram muitas vezes no sorriso de uma criança a fonte da esperança para continuar lutando por dias melhores. Que trabalho lindo, né? Como ajuda várias pessoas, a gente viu aí na reportagem. Com certeza a vida dessas pessoas que são acolhidas aí nessa casa de apoio seria muito mais difícil se esse trabalho não fosse desenvolvido. Parabéns a todos os funcionários que, mesmo com tantas dificuldades, conseguem desempenhar um papel tão fundamental. E olha, o Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte tem fortalecido suas ações a partir de programas e grupos voltados à atenção social, política e ambiental. São muitos os grupos de excluídos na sociedade. Pessoas que sofrem com a fome, com a miséria, desrespeitadas em seus direitos fundamentais. Respondendo aos grandes desafios em relação aos mais pobres e excluídos da sociedade, a Arquidiocese de Belo Horizonte fortalece a sua ação solidária, dedicada aos que mais sofrem a partir do Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental. Através dele, 14 pastorais atuam na arquidiocese. Entre elas estão a Pastoral da Saúde, da Criança, do Idoso, a Pastoral Carcerária e a da AIDS. O VEASPAN também atua por importantes instituições. A Casa de Apoio à Saúde Nossa Senhora da Conceição, o Projeto Providência e o Projeto Vila Fátima. O projeto Rearte Sol, Rede de Articulação da Solidariedade, que cuida do trabalho social, político e ambiental nas paróquias, né? Por meio dos NAASPs, os núcleos de acolhida e articulação da solidariedade paroquial, no sentido de trabalharmos em rede. Do outro lado, nós temos a Providence, que é a personalidade jurídica, né, do vicariato, a ação social arquidiocesana. Então, com seu CNPJ, toda a sua documentação e organização para o desenvolvimento de projetos sociais específicos para atender pessoas necessitadas. Milhares de pessoas são atendidas. A iniciativa Solidariedade em Rede, por exemplo, já auxiliou mais de 9 mil famílias, totalizando 30 mil pessoas. A campanha do agasalho deste ano já conseguiu quase 5 toneladas de roupa e 5 mil cobertores. As ações sociais são muitas, mas sozinhas não conseguem abranger todas as necessidades. Daí a importância do segundo pilar do vicariato, o político. Em período como o atual, que antecede eleições, o VEASPAN tenta ser uma luz para candidatos e eleitores. O Papa Francisco, graças a Deus, né, está dizendo e repetindo muitas vezes, né, que a política é uma das mais altas formas de caridade. É através da política que nós mudamos o mundo, né? E como um organismo da Igreja, né, pautado por valores cristãos, né? Os valores cristãos que são fraternidade, justiça, paz, né? Através desse referencial é que nós somos convidados a fazer política. A Academia de Juristas Católicos e Humanistas, a Escola de Formação de Católicos para a Política e o Comitê Arquidiocesano de Bioética atuam junto com o Núcleo de Estudos Sociopolíticos para que, à luz do Evangelho, a política possa ser vista como uma ferramenta de auxílio ao próximo. É o caminho, inclusive, que pode proteger a casa comum. O cuidado com o meio ambiente é obrigação de todos, mesmo que não seja visto assim por muitos. O vicariato quer combater essa visão. Focando, por exemplo, o setor ambiental, nós podemos, claro, constatar que somos afetados pelos crimes de Mariana, de Brumadinho, por tantas situações em nossa arquidiocese de Belo Horizonte que tocam o problema da mineração, das águas e tantas outras questões. Não só na arquidiocese, mas em todo o estado de Minas Gerais. Então, esse setor
ambiental, traz aqui a contribuição de peritos, professores, lideranças de nossas comunidades. Nós temos principalmente 3 comitês, um para tratar da questão das águas, outro para tratar a questão da mineração e um outro para lidar com a questão lá na Serra da Piedade. Social, político e ambiental. 3 áreas que podem parecer desconexas, mas que estão interligadas. Ao reconhecer isso, a Arquidiocese reforçou a estrutura que vive a prática do Evangelho, no auxílio aos mais necessitados, no amor ao próximo e à casa comum. Nós não podemos falar hoje, como diz o Papa Francisco, de uma crise social ou de uma crise ambiental. Nós temos uma crise socioambiental. E também nós não podemos querer resolver uma questão social, uma questão ambiental, sem fazer incidências políticas. Por isso que Dom Valmor insiste muito com esse vicariato como sendo essa igreja em saída, para fora, para dialogar com a sociedade. É isso aí, assim que a gente finaliza essa edição do Jornal Boa Notícia desta quinta-feira. Vou ficando por aqui, lembrando que amanhã nós estamos de volta. É claro que eu vou contar com a sua companhia. Eu vou embora chamando aí umas imagens direto lá do Vaticano, imagens ao vivo, você vai ver como está por lá. Olha só o dia já terminando, quase noite, viu? Vou embora, amanhã eu tô de volta e eu conto com a sua companhia. Até lá! Música